Hoje nós vamos falar sobre mulheres surrealistas. Hoje nós vamos falar sobre mulheres surrealistas. Mulheres também maravilhosas que iniciaram o século XX com toda a sua maestria e originalidade. E se nós vamos falar sobre mulheres surrealistas, não tem como não falar sobre Marie Kerminova, mais conhecida como Toyen. Ela inicia a sua vontade, o seu desejo pela arte aos 16 anos, quando ela sai de casa e vai trabalhar numa fábrica de sabão em Žižkov. E no período da noite ela estuda artes, também ali na República Tcheca. Em 1923 ela se junta a outros artistas e poetas e eles formam um movimento que não é nem o cubismo, nem a abstração, nem nada disso. Eles vão chamar esse movimento de artificialismo, aonde a pintura se torna poesia, aonde as emoções poéticas se tornam mais concretas. Eles querem tornar as emoções palpáveis, possíveis de serem tocadas. E então esse movimento, na década de 20, ele cresce ali naquele lugar. No início da década de 30, Toyen se muda para Paris. Era natural, óbvio, que todo aquele movimento que ela realizou com um grupo de artistas e poetas na República Tcheca, naturalmente ele iria se transformar ou iria se fundir com o surrealismo. Em 1934, Toyen lança uma imagem fantástica, um desenho que começa a dialogar com o surrealismo que ela estava conhecendo ali. O nome dessa obra se chama A Girl Behind the Spider. Na verdade, é uma pintura que remete muito à tipografia. São linhas em que ela esboça um rosto, aparentemente um rosto feminino, e nesse rosto, atrás desse rosto, nós temos uma formação de linhas que remete a uma teia de aranha. E o rosto dela, apesar dos traços bem delineados, é um rosto um pouco desconfigurado. Existem manchas de tinta sobre o rosto. O olho desenhado, ele é manchado também, Toda a linha vermelha. Então, ela ali já mostra alguma transformação nesse sentido da imagem, transportando para a imagem uma transformação pessoal também, porque Toyen, ela não se identificava com nenhum dos gêneros existentes, tanto masculino quanto feminino. Não à toa ela adota esse nome baseado na palavra citoyen, que é cidadão em francês. No final da década de 40, Toyen já está completamente envolvida com o grupo de surrealistas. Os surrealistas, eles foram um grupo mobilizado pelos estudos de Freud, estudos da psicanálise. Esses estudos de Freud foram estudos relacionados à imaginação, aos sonhos, ao inconsciente. E foram os artistas mobilizados por esses estudos, começaram a produzir imagens e produzir arte de uma forma em geral, relacionados com isso. E o grande precursor, o teórico que vai lançar o manifesto surrealista é André Breton. E ele se torna amigo de Toyen, acolhe ela dentro desse grupo
E a partir de então, ela se torna uma das protagonistas desse movimento em Paris. Nesse mesmo período, ela produz uma série chamada The Shooting Gallery, ou campo de treino de tiro, que era um campo de treinamento militar para tiro. E ela uniu toda essa aridez da guerra, que é muito bem representada nessas imagens tipográficas, com imagens relacionadas a elementos infantis. Então temos cabeça de boneca, cabeça de coelho, temos teatro de fantoches. Esse teatro de fantoches, inclusive, tem umas referências de colunas gregas, um cenário árido, às vezes cercados de arames farpados, pedras. Então ela faz ali o seu sentimento de horror, né, como uma denúncia a todos os horrores, as calamidades que aconteceram nesse período. Porque ela se viu muito sensibilizada, principalmente com as crianças, que apareceram mortas, muitas, durante esse período. Toyen se estabelece em Paris, na França, segue com esse grupo, trabalhando e produzindo até o final de sua vida. Então, nós saímos da República Tcheca e vamos para a Suécia, aonde vai nascer Dorothy Tenning. Dorothy Tenning, apesar de ter nascido na Suécia, ela cresce, passa boa parte da sua infância em Lyons. Ela tinha pais sonhadores. O pai dela, por exemplo, sonhava em ser um cowboy do faroeste. A mãe sonhava em ser uma princesa. Os pais dentro de casa alimentavam todos esses sonhos porque eles viviam numa realidade extremamente rígida dentro de uma religião luterana. Então todos os seus costumes e hábitos tinham que ser dessa maneira, extremamente rígidos. E Dorothy também não saiu muito desse lugar. Ela cresceu lendo ninguém mais, ninguém menos do que Lewis Carroll, né, o autor de Alice, País das Maravilhas, e todos os contos de Hans Andersen. Então, ela cresceu com todo esse imaginário dentro dela, querendo ser artista. Ela lia tudo aquilo querendo, né, sentindo dentro dela essa necessidade, esse desejo de também se expressar. E quando ela se torna adulta, ela se muda para Chicago, começa a trabalhar com editoras, né, em bibliotecas, fazendo pequenos bicos assim, para se sustentar e à noite conseguir estudar. E ela entra numa escola chamada Knox College, em Chicago, para estudar especificamente artes. Em 1934, ela consegue fazer a sua primeira exposição em Nova Orleans. É uma exposição somente de aquarelas, né? Ela estava ali iniciando aquele movimento. Em 1940, com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, alguns artistas foram para Nova York, se mudaram para Nova York fugindo da guerra. E nesse momento, Dorothy também estava em Nova York e acabou conhecendo pessoas, né, celebridades como Salvador Dalí, né, entre outros. E então ela começou a se familiarizar com esse grupo quando viu uma exposição de arte surrealista. Ela ficou completamente encantada com aquele estilo de pintura e decidiu começar a investir também nisso.
Em 1943, Dorothy, já inspirada pelo movimento surrealista, realiza sua primeira pintura com esse tom. É uma pintura emblemática, né? Como se propõe a ser as pinturas surrealistas. Na verdade, essa pintura ela é composta de duas meninas, parecem meninas, né? Parecem novas, um corredor que tem algumas portas fechadas. Ao fundo dessa imagem temos uma porta que está entreaberta. E essas meninas estão sob um tapete vermelho e elas parecem flutuar. Não tem uma sensação de que elas estão no chão, realmente. À frente de uma dessas meninas tem um imenso girassol caído no chão. E na direção desse girassol, uma escada que desce para um lugar que a pintura não mostra. Essa imagem é colocada pela própria pintora, né? Ela descreve essa imagem como sendo uma imagem de confronto. Um confronto consigo mesma. Um confronto que diz que o drama não é totalmente seu. E que existem caminhos que podem ser escolhidos apesar de todo o cenário que se apresenta. Então essa pintura, ela tem todo um equilíbrio, né, de coloração, nós percebemos ainda a perspectiva, toda a definição ainda, porta, escada, girassol, pessoas, tudo muito bem definido, um jogo de luz e sombra também bem equilibrado. Nós percebemos ao longo da trajetória de Dorothy uma quantidade imensa de obras. Porque percebam, ela começa em 1934 com a exposição de aquarelas lá em Nova Orleans. Sabe quando que ela vai parar? 2011. Uma vida inteira praticamente dedicada à arte. E durante essa trajetória, ela faz um passeio por diversas técnicas, que ela vai da pintura a óleo para tinta aquarela, ela vai para tipografia, ela vai para instalação. Em instalação, inclusive, nós temos uma instalação que ela realizou em 1970, chamada Hotel do Pavor. Ela leu uma reportagem num jornal dizendo que um gangster havia cometido feminicídio em um quarto de hotel. Então ela pegou tecido, lã, bolinha de ping-pong, fez uma montagem, uma mini instalação reproduzindo esse quarto de hotel para tratar ali desse assassinato. Em 1980, ela se muda e realmente se estabiliza em Nova York e continua as suas produções diversas. No ano de 2011, quando ela completa 100 anos, são feitas diversas exposições ao longo do mundo em sua homenagem. E ela continua produzindo até 2012, quando ela falece em seu apartamento em Nova York. Então nós acabamos de ver duas mulheres fantásticas que representam aqui muito bem o movimento surrealista. Você gostou? Achou muito surreal essas imagens todas aí que a gente viu? Dá um comentário aqui embaixo, me conta o que você está achando dessa série, o que você achou desse vídeo. Aproveita, compartilha esse conteúdo porque ó, tá merecendo, hein? E se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve. Te aguardo aqui na próxima semana. Deixo meu abraço e até lá.